Pastor Josué, o arrebatamento, quando será o arrebatamento da igreja, né? Existem algumas correntes teológicas, eu gostaria que o senhor falasse sobre elas, e por que o senhor acredita na sua corrente teológica. O senhor vai falar para a gente aqui no que o senhor acredita, e claro, né, biblicamente, porque tudo aqui nós usamos a palavra de Deus para fundamentar as nossas palavras. Fique à vontade, pastor Josué. A paz do Senhor Jesus, pastor Giovanni, pastor Davi, pastor Rodrigo Dias, a toda a família, povo da fé. É sempre uma honra estar com vocês aqui. Sinto-me honrado em participar dessa live com pessoas tão ilustres como os pastores que aí estão. E sempre digo, sem nenhuma demagogia, né, que eu devo muito, primeiro a Deus e depois ao pastor Giovanni, por tudo que ele tem feito por mim, ministerialmente, espiritualmente, e agora aqui, essa plataforma, levando a palavra de Deus. Eu não tenho nem palavras para expressar, externizar minha gratidão, mas eu sei que Deus, o justo juiz, naquele dia, há de recompensar o pastor Giovanni por tudo que ele tem feito em prol desse humilde servo de Deus, nos honrando de tal forma. Vamos então aqui à pergunta, né? Primeira coisa, né? Nós, como alguns daqui já conhecem, somos da linha pré-tribulacionista. Existem 3 linhas no ramo do arrebatamento, nessa escola teológica aí. E um é o pré-tribulacionista, que é o que eu acredito, o outro é o mid ou meso-tribulacionista e o outro pós-tribulacionista. O pré-tribulacionista acredita que acontecerá o arrebatamento antes da grande tribulação. O mesotribulacionista, o mid-tribulacionista, acredita que acontecerá na metade dos 7 anos, nos 3 anos e meio, mesmo porque alguns ainda dividem esses 7 anos entre tribulação e grande tribulação. Então, os mesotribulacionistas acreditam que a igreja passa pela tribulação, mas quando entra o segundo período de 7 anos, ou 42 meses, ou 1.260 dias, como está escrito na Bíblia, eles acreditam que nesse período a igreja será retirada. E, por último, os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja passará os 7 anos e aí, então, haverá esse encontro. Agora, nós, pré-tribulacionistas, acreditamos que acontecerá antes dos 7 anos, mesmo porque o arrebatamento, que como já foi dito aqui, né, é um ato que acontecerá em fração de segundos, né? E o termo utilizado no grego é harpazo, ou rapto na tradução português, ou seja, retirado com muita força, com muita rapidez, né? É o harpazo. Isto acontecerá também, conforme a própria Bíblia ensina, simbolizando ou simbolizado por um cortejo nupcial, um casamento, uma noiva se encontrando com o seu noivo. E um dos tipos do arrebatamento, porque quando a gente estuda a doutrina da tipologia, a gente vai ver lá no Antigo Testamento que um dos tipos do arrebatamento, do encontro de Jesus com a sua noiva, que é a igreja, nós vamos ver isso tipificado no casamento de Rebeca com Isaac. E ali nós vamos ver todas as figuras. Nós vamos ver ali Abraão como Deus, que ordena ao seu servo, Eliezer, que tipifica o Espírito Santo, que vá até a terra dos seus parentes para buscar uma noiva para o seu filho. Eliezer, então, vai e volta com Rebeca. E no meio do caminho ali, Isaac se encontra com Rebeca e ele, então, conduz Rebeca até a casa do seu pai Abraão e ali acontece o cortejo nupcial. Posto isso, o arrebatamento nós acreditamos que também será da mesma forma. E para os pós-tribulacionistas que estão nos ouvindo aí, não tenho nada contra, eu acho que a gente tem que conversar tudo de maneira civilizada, com educação e respeito, respeitando a todos os nossos amigos, irmãos
pós-tribulacionistas, eu quero apenas traçar aqui uma linha de raciocínio com respeito a essa questão da igreja passar aqui esses 7 anos. Primeiro, que nós entendemos que esses 7 anos será um período em que Deus estará derramando sobre essa terra a sua ira, o cálice da ira de Deus estará sendo derramado nesse período. Se formos fazer uma comparação lógica, uma comparação simplista, qual noivo que, amando a sua noiva, poucos dias antes do cortejo nupcial, iria tratá-lo com tanta ira e despejar tanta desgraça sobre a vida dessa noiva? Então, é um negócio que não faz sentido. Eu vejo, por exemplo, assim, uma pessoa, está faltando uma semana para ele casar, ele vai lá e faz algo para fazer a sua esposa sofrer. Ele derrama ira sobre ela. Não, eu não consigo enxergar dessa forma. Logo, também eu vejo da mesma forma com respeito à igreja, porque em Efésios diz que Jesus amou a igreja. E ele, amando a igreja, jamais iria permitir que poucos dias antes do cortejo nupcial ela fosse inundada com um cálice de ira, passando por tamanhas tribulações que, como Jesus diz lá em Mateus, nunca se viu nem antes e nem haverá depois de toda a história da humanidade na face da Terra. Por isso eu creio que antes dos 7 anos nós estaremos nos encontrando com Jesus nos ares. É importante a gente frisar, depois dessa introdução fantástica aqui, pastor Josué sempre com muita clareza aí nos seus argumentos, Deus abençoe, mas é importante frisar que independente se você é pré-tribulacionista, se você é mid-meso, né, ou pós-tribulacionista, não tem problema, isso não interfere na sua salvação, se nós estivermos certos, né, porque essa é a interpretação mais lógica dos textos sagrados. Vocês vão com a gente, né? E se nós tivermos errado, vamos passar pela tribulação, mas eu não enxergo Deus dessa maneira. Pastor Davi Alves, algumas pessoas elas dizem assim, tem um argumento seguinte, bom, se os discípulos sofreram, foram mortos, né, martirizados, por que nós somos melhores do que Pedro? Nós somos melhores do que Paulo? Né? Algumas pessoas elas têm esses argumentos para justificar o pós-tribulacionismo. Como a gente pode derrubar essa teoria de que nós somos melhores? Poxa, a questão não é essa que nós somos melhores, a questão é o tempo da graça, né? É o tempo que nós estamos vivendo agora. O senhor pode falar um pouco disso para a gente? Sim, com certeza. Algumas pessoas já me fizeram essa mesma pergunta, na verdade, diariamente, né? Aqui nos comentários, diversas pessoas falam sobre isso. Se os apóstolos, que eram homens de Deus, escolhidos ali por Jesus, eles sofreram, foram perseguidos, muitos foram torturados, mortos por causa de Cristo, por que nós não seríamos também perseguidos e não passaríamos pela grande tribulação? Nós somos melhores do que eles? O que nós podemos ver nessa situação? Primeiramente, nós temos que entender que existe uma grande diferença entre as perseguições, sofrimentos, tribulações que a igreja tem hoje, nesta era da igreja, e o período de grande tribulação, que serão 7 anos, como cumprimento de uma profecia que está no livro de Daniel, capítulo 9. Lá em Daniel, no capítulo 9, fala sobre as 70 semanas, 70 períodos de 7 anos. Essas 70 semanas, de acordo com a profecia, 69 semanas já aconteceram e falta apenas a última semana, que é o último período de 7 anos. Este último período de 7 anos se encaixa exatamente no período de tribulação que vai acontecer na Terra. E é um período exclusivo para aqueles que rejeitaram a Jesus.
Porque lá em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo nos fala que a manifestação do anticristo, que vai acontecer nesse período de tribulação, vai ser para aqueles que perecem, porque eles rejeitaram o amor da verdade para a salvação. A igreja não rejeitou o amor da verdade para a salvação. Pelo contrário, a igreja aceitou a Jesus, a igreja está em Cristo, e a Bíblia diz que para aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Ou seja, nós não somos melhores do que os apóstolos, né, pelo fato de hoje perseguições ainda existem. Se você for olhar aí, existem muitos países sofrendo perseguições absurdas, pessoas cristãos sendo realmente torturados, impedidos de professarem a sua fé. Então a perseguição não acabou. Quem fala dessa maneira, que hoje nós não somos perseguidos, na verdade falta um pouco também do conhecimento do que está acontecendo no cenário mundial, porque a igreja continua sendo perseguida, e a perseguição ela acontece de várias formas, através, né, desses governos aí autoritários, a mídia em geral, pessoas. Então a igreja continua sendo perseguida, mas esta perseguição de hoje, ou as tribulações de hoje, nem se comparam com os 7 anos de tribulação, que será que será um tempo de uma grande tribulação como nunca houve antes na Terra. Então nós estamos vivendo tribulações da era cristã, mas não é o período de 7 anos de tribulação. Esses 7 anos de tribulação é um período específico da profecia que não tem a ver com a igreja. O próprio capítulo 9 de Daniel fala que é para o povo de Daniel e para a santa cidade que é Jerusalém. E no Novo Testamento a gente vê com mais clareza que além desse povo de Daniel, né, o povo de Israel que rejeitou a Jesus, todos os gentios também que rejeitaram a Jesus estarão aqui no período de tribulação, e não a igreja. Amém. Muito, muito bom, muito bom. Bem claro, né, gente? Eu quero perguntar para o pastor Rodrigo Dias, Apocalipse 3:10, que diz que ele nos guardará da hora da tentação. Ela pode explicar essa linha teológica, o arrebatamento antes da grande tribulação? Esse texto está se referindo à tribulação, haja visto que está bem escrito, né, bem detalhado. Livrarei, te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então, não vai ser algo local, né? Vai ser algo a nível global, sobre todo o mundo, sobre toda a terra. O senhor pode falar um pouco disso pra gente? Com certeza, pastor, com certeza. Esse versículo aí é um dos versículos-chave, né? Que nós usamos. Por quê? Porque você pegar aí Apocalipse, né? Até o 3, aí, capítulo 3, você vai ver que tem 19 vezes falando da igreja. A partir do capítulo 4, já não se fala mais aí da igreja, entendeu? Dá esse início aí à grande tribulação. E a gente vê aí em Daniel 2, onde o rei Nabucodonosor, né, o próprio Josué, que sabe muito bem disso, da estátua do rei Nabucodonosor, teve um sonho, né? Nessa estátua aí de Daniel, capítulo 2, versos 43 e 45, diz assim, ó: quando ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro se não mistura com o barro, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Versículo 45, ó. De maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. O certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Para resumir aqui, no ano 626 a.C., lá, o rei do reinado da Babilônia, da Nabucodonosor, teve um sonho. Nesse sonho, ele viu o sonho de uma estátua, né? E esse sonho perturbou muito ele, que ele não sabia mais falar do sonho nem a sua interpretação. Para resumir, então Daniel foi consultar Deus, e Deus então revelou para ele o sonho e também a sua interpretação. E esse sonho dessa estátua, ela abrange não só a era, né, que passou,
desde 626 até hoje, e vai continuar, né, pastor Josué? Vai aí para a grande tribulação, vai entrar aí no juízo final e até o governo eterno aí, essa estátua. E nós estamos exatamente, para resumir, nos pés da estátua hoje, né? Só falta aí concluir a questão dos 10 dedos da estátua. E esses 10 dedos, como o pastor Davi bem colocou, a igreja, irmão, não passará por esta grande tribulação. Existe a tribulação, que o Davi colocou bem colocado, que foi os mártires, né? O sofrimento da igreja, mas também existe a grande tribulação, que vai começar aí, né, no primeiro selo de Apocalipse 6, né, onde o cavalo branco vai ser solto assim que a igreja for arrebatada. Eu costumo dizer, pastor Giovanni, que o start do capítulo 6 aí, do selo do cavalo branco, é quando a igreja for arrebatada. Então já começa então aí, vai haver um caos, né? O caos, como o senhor mesmo coloca aí nas suas lives, o caos vai ser grande, porque carros vão ficar desgovernados, aviões vão cair, ou os filhos vão desaparecer do ventre daquela mulher que não professava fé em Cristo, e aí por diante haverá o caos, e é onde ele vai, então, o anticristo com a falsa paz, né, o cavalo branco, só com o arco, sem a flecha, dando início aí ao primeiro selo do Apocalipse 6. Deu para entender? Deu para ficar bem claro, né? Os irmãos aí. Claro. Então eu acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Pastor Josué, eu vou te colocar numa linha de fogo aqui agora, que o Sebastião tá dizendo aí, qual a lógica, né? Se o cara já ficou na grande tribulação, perdeu a salvação, segundo ele, né? Então a gente já vê aqui que, de repente, o Sebastião ainda precisa dar uma estudada aí, que não é bem assim, né? Já perdeu a salvação e ainda vai passar pela grande tribulação? Aí me diz, onde fica a parte que diz, se não fosse por meus escolhidos, aqueles dias não seriam abreviados, né? Eu gostaria que o senhor pontuasse isso, e também que o senhor... tinha uma outra coisa que estava na pauta, acabou fugindo aqui tem algumas pessoas dizendo que esse texto, guardar, não quer dizer arrebatar. O senhor pode explicar isso para a gente? Vamos lá. Bom, primeiro aqui, né, para a questão dos pós-tribulacionistas, eles costumam trabalhar com 3 versículos isolados dentro do próprio capítulo, do que nos dá uma base imensa para o pré-tribulacionismo. E está justamente em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eles usam o que em 2 Tessalonicenses, capítulo 2? Versículo 1, 2 e 3. Eu vou ler para vocês o que eles usam para ter base no pós-tribulacionismo. Eles dizem assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, eles baseiam muito aqui, principalmente no verso 3, dizendo que não vai ser antes que se manifeste o homem do pecado, que é o anticristo. Então, eles usam esse versículo 3 para embasar essa tese, que antes de nos encontrarmos com o Senhor, antes do arrebatamento, vai ter que se manifestar, como está escrito aqui, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Só que quando a gente desce, e vamos agora para o verso de número 6, porque todo versículo precisa ser contextualizado, nós vamos ver que Jesus deixa claro aqui. Paulo diz assim: e agora vós sabeis o que o detém. Ele está falando de deter a manifestação do homem do pecado. Então agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado.
e então será revelado o iníquo. Quem que é esse que o detém? É a igreja, através do Espírito Santo. E ele diz, então, que ele será revelado quando esse que o detém for tirado. Verso 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então aqui fica bem claro, bem lúcido, né? Que a igreja é o agente que restringe a manifestação do anticristo. Ele até pode estar aí, não estou falando que esteja, mas ele já pode até estar aí, já pode estar aí nos bastidores, aguardando, sei lá eu, para mais 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, ele já até pode estar por aí. Só que uma coisa, se ele falar assim, olha, preparem tudo aí, o pessoal da Nova Ordem Mundial, que o ano que vem eu vou me apresentar. Ele não pode fazer isso. Ele não tem poder para isso. Por quê? Porque a igreja é o agente que o restringe. E isso nós vamos ver até na linha que os próprios esotéricos pregam, discursam. Por exemplo, como o pessoal da Nova Era, da New Age. Eles dizem assim, que vai se manifestar um homem chamado Maitreya, que nós sabemos que é o anticristo. Mas só que eles mesmos, eles dizem da seguinte forma, que existe um grupo de pessoas que é como se fosse uma pedra de tropeço, é como se fosse uma oposição à manifestação do Maitreya para implantar a nova era. E então o que vai acontecer na explicação deles, né? Ou uma supernave, ou um planeta vai se aproximar da Terra e vai sugar todas essas pessoas que são pedra de tropeço, que atrapalham a manifestação do Maitreya. E quando essas pessoas forem retiradas, aí ele se manifesta. Então vocês vejam bem que o próprio diabo, ele já faz um discurso dentro do que ele sabe que está na Bíblia, que só vai poder manifestar o homem do pecado quando o agente que o restringe for tirado daqui. E aí, então, ele tem a liberdade, a permissão de Jesus para poder se apresentar neste mundo. Outro, sim, a respeito do que o irmão aí falou, a realidade é o seguinte, né? Apesar dos pesares, né? No período de 7 anos, haverá salvação, sim. Mesmo porque, nesse período aí, acontecerá uma manifestação sobrenatural do que é chamado em Apocalipse das 2 testemunhas que vão pregar por 3 anos e meio ou 1.260 dias. Jamais Deus iria enviar essas 2 testemunhas, que alguns acreditam que é Elias e Moisés, outros acreditam que é Elias, Moisés, ou então Elias e Enoque. Está entre esses 3 aí, né? Elias, Moisés e Enoque. Os candidatos para serem essas 2 testemunhas, que vão estar pregando, que vão estar evangelizando durante 1.260 dias ou 3 anos e meio aqui. Então, se eles vão estar pregando, é porque haverá, sim, salvação. E a palavra de Deus também diz, né, lá em Apocalipse, lá, que existem as almas que estão clamando diante de Deus, e também existem aqueles que estão chegando da grande tribulação, que não se curvaram diante da besta, do falso profeta, do anticristo, não receberam a sua marca, e foram mortos, foram trucidados. Esses chegarão lá como mártires, chegarão salvos como mártires. Então, haverá sim também salvação nesse período de 7 anos aí. Amém. Pastor Josué, se eu perguntar para o pastor Josué aqui, Rodrigo, já passo para você. Algumas pessoas estão dizendo aqui a respeito do Espírito Santo. O senhor falou que ele vai ser retirado da terra, é isso? No período da grande tribulação? Não, o Espírito Santo não tem como ele ser retirado da terra, mesmo porque ele é Deus. Ele também tem os mesmos atributos: onipresença, onisciência e onipotência. O que eu estava dizendo é que, de acordo com o que nós vamos ver ali no casamento de Isaac, em que Eliezer tipifica o Espírito Santo, da mesma forma, é o Espírito Santo que nos conduzirá
até os ares para nos encontrar com Cristo. Por que eu digo que é o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele nos é dado, como lá em Atos 1:8, como um revestimento de poder, mas também Paulo diz que o Espírito Santo nos foi dado também como penhor. O que é penhor? Penhor é uma garantia. Vamos supor, eu preciso de um valor emprestado, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho cheque, eu não tenho nada. Então, eu posso ir, por exemplo, até uma Caixa Econômica Federal e eu tenho uma joia, um documento, algo que vale muito, um anel de ouro com a pedra de brilhantes. Aí, então, esse anel de ouro com a pedra de brilhantes é comprovado através dos meus documentos, tudo, que ele vale 10 mil reais. Eu chego até a Caixa Econômica, eu consigo um empréstimo ali num valor um pouco abaixo desses 10 mil e eu vou deixar como penhor esse anel, né? Aí se alguém falar para o gerente, nossa, você emprestou esse valor para o Josué, você acredita que você vai receber esses 5 mil reais? Você acha que ele vai voltar aqui para pagar esses 5 mil reais? O gerente vai falar, com certeza, é lógico que ele vai voltar. Aí os outros vão perguntar para ele, mas por que você acha que ele vai voltar? Acho que ele não paga ninguém, não. Por que você acha que ele vai voltar? Porque ele deixou um penhor aqui, ó. E o penhor que ele deixou vale muito mais do que o valor que ele levou. Ele levou 5 mil e deixou um penhor de 10. Então eu tenho certeza que ele vai voltar aqui para resgatar essa joia. E a mesma coisa é quando Paulo diz aí que o Espírito Santo nos foi dado como penhor. Então, o Espírito Santo está dentro de mim. Quando alguém diz assim, olha, desde quando eu era criança eu ouço falar que Jesus vai voltar, esquece. Ele não vai voltar não, já passou anos, décadas, séculos, e nada dele voltar. Eu vou dizer para a pessoa, eu tenho certeza que ele vai voltar porque aqui dentro ele deixou um penhor, ele deixou uma garantia valiosa. E é isso que testifica de que ele vai voltar. E então, a realidade é que o Espírito Santo é o que nos vai conduzir até os céus. É por isso que também a palavra de Deus nos exorta a não blasfemar contra o Espírito Santo, que é ele que vai levar-nos aos ares para nos encontrarmos com Cristo. Agora, mesmo no período da grande tribulação, o Espírito Santo vai estar por aqui. Ele não estará agindo com essa mesma intensidade. Ele não estará atuando com essa mesma intensidade que nós temos hoje no tempo da graça. Mas ele estará aqui, porque ele é onipresente. Então não tem dessa do Espírito Santo ser tirado de um lugar. Ele é como Deus, tem todos os atributos de Deus, está em todos os lugares, tem todo o poder e também é onipresente. Quando a gente diz que ele vai retirar a igreja daqui, não está dizendo que ele vai sair com a igreja e vai sumir, não vai estar mais aqui. Ele continuará aqui. Ele simplesmente não agirá, não atuará com essa mesma intensidade, nesse mesmo formato que ele atua hoje na igreja. Por que o diabo está avançando essa agenda? Aqui o pessoal gosta muito disso, né? Da gente falar sobre isso. E nós já estamos caminhando para o final, que eu não quero ser enfadonho aos meus irmãos aqui. Já estamos avançando para 1h30 de live. Eu estou aqui com 3 pastores aqui em cima. Pastor David, pastor Rodrigo, pastor Josué. Já nós vamos apresentar o canal deles, que estão aqui na descrição. Mas por que estes pastores foram escolhidos para essa live? Porque nós queremos desbaratinar, é assim que fala? Desbancar a estratégia do diabo, para destruir a sua família, para levar mais pessoas para o inferno. Olha só, a Leise fez uma pergunta interessantíssima. Por que nós não temos esses estudos nas igrejas, né? Com certeza na igreja do pastor Davi tem, com certeza na igreja do pastor Josué também tem, e nós estamos aqui também para alertar os irmãos, mas muitos pastores, infelizmente, não conhecem a escatologia bíblica e tem raiva de quem conhece, entendeu? Na verdade não sabe, tem raiva de quem sabe, tá entendendo? Ou são tão preguiçosos que já se acomodaram, né? Já estão no seu acomodismo e não têm a preocupação de conhecer, né? De fazer um curso, de ler a palavra, de buscar na sua casa. Hoje, as pessoas têm internet, né? Nós temos um curso maravilhoso do pastor Josué, que já está encerrando as inscrições, né?
Então, aproveita que está encerrando as inscrições, mas é um curso maravilhoso para aprender escatologia e passar isso adiante, né? Então, por que as pessoas não ensinam isso nas igrejas? Realmente por conta disso. Pastores que se acomodaram com o que sabe, pregam um devocional ali, recebe a chave do carro, da casa, Deus vai te abençoar. Exatamente. E só. Mas o evangelho é um conjunto. O evangelho é Deus vai te abençoar, amém, eu creio e eu prego isso. Mas também o evangelho é Jesus está voltando. E você precisa se arrepender. Entendeu? Então, esses pastores que estão comigo aqui são pastores que tá aqui, ó, lutam contra o sistema. De que maneira? Desbancando essas mensagens subliminares que são postas em comerciais, né, em marcas, em certos produtos. Se engana quem acha que o diabo não quer. Agora esse tempo é o tempo que ele mais quer conquistar as pessoas aparecendo. E aí a gente vê pastores revoltados mesmo, pastor Davi Alves, mas revoltado mesmo com a gente. Porque fica falando que o comercial é do diabo, é de Deus. Um comercial que tem criança falando que menino pode namorar com menino. É um comercial que tem um idoso. Vocês viram aqui o comercial do WhatsApp? Um idoso com um senhor da terceira idade com um namorado dentro de casa. Sabe? Esses comerciais com olho de Horus, com o 666 ali de forma subliminar, que nem no WhatsApp tem, aparece lá na tela do celular do rapaz, 3 depósitos de R$6, os 6 no escritório da moça, sabe? O da Nike, é de Deus aquele comercial da Nike, aquele raio que desce do céu e quebra uma tribuna. Tribuna simboliza a religião, né? O governo da terra, quebrando o governo. Esses comercial é o diabo purinho, gente. É Anon, é os Illuminatis que financiam esses bancos, que investem nesses bancos, que financiam pautas globalistas para reprogramar a mente das pessoas. Eu preciso estudar mais, meu pastor, missionário, missionária, né? Você que cuida de gente, cuida de pessoas, você precisa estudar mais para você alertar esse povo. Porque, deixa eu só agradecer aqui a Bruna Santos, que está acabando aqui o superchat dela. Meu marido teve um sonho com arrebatamento. Tá vendo aí? Muitas pessoas sonhando com o arrebatamento da igreja. Por isso a importância dessa live. Então preste atenção, você que tem um canal no YouTube, você que tem uma congregação, uma igreja, você precisa estudar mais sobre isso e alertar, porque tem crianças tendo problemas de sexualidade porque não conseguem interpretar mais um comercial. Porque os pais são tão simples e não conhecem os nossos canais e eles precisam aprender com vocês. Porque eles conhecem você, ele é sua ovelha. E vai ser cobrado de você isso. Porque o diabo está usando a tecnologia. Daniel profetizou acerca da ciência. O diabo quer usar a tecnologia para corromper os bons costumes. Daqui, não tão distante, se Jesus não voltar logo, vai ser errado a gente ser heterossexual. É isso que vai ser errado. É inverter os valores, né? Inversão de valores. Comerciais com bode nascendo. Você viu o comercial da Nike? Termina com bode numa montanha, em um alto lugar. É coincidência? Não, é linkado com a palavra de Deus. O comercial do Qatar, por exemplo. Esse filme que tá aí, que eu não assisti ainda, mas tá todo mundo me perturbando. Pastor, eu vou ter que ver isso aí para ver o que tá acontecendo lá. Mas disse que tem prenúncios de que algo vai acontecer em 2022. E você acha que é normal pela primeira vez na história? Primeira vez na história, uma Copa do Mundo, que todas as Copas foram realizadas no meio do ano. É no meio do ano. Mas pela primeira vez na história nós vamos ter uma Copa que termina em dezembro de 2022. E esse filme faz referência a isso. Mostra uma Copa, e é o Brasil que joga em 2022, em dezembro de 2022. Então eles querem passar alguma mensagem pra gente. Por quê? É doutrinação. Eles creem que se eles dividirem os seus planos e projetos, eles dão certo. É uma profecia que eles mesmos lançam e eles mesmos fazem a cumprir. Olha os Simpsons aí.
mandando... Olha a capa da The Economist. Cara, precisa acordar, gente. Vocês precisam acordar. Sai fora desse tipo de gente que não quer pregar escatologia para os seus ovelhas, diz que não tem problema, não pode falar de anticristo, não pode falar de mensagem subliminar. É cego guiando cego. É cego guiando cego. É tempo de abrir os seus olhos. O nome do filme acho que é A Guerra do Amanhã, parece que está no Amazon. Eu não tenho nem conta no Amazon, vou ter que dar um jeito, né? Mas então, irmãos, eu estou aqui com esses homens de Deus que eu quero que eles falem um pouco sobre isso. Essa reprogramação do cognitivo, é o pastor Josué agora? É, né? Essa reprogramação do cognitivo, ela já começou, pastor Josué? Isso de fato existe? A gente tá caçando pelo em ovo? Eu estou fazendo errado aqui no meu canal? O senhor está fazendo errado no canal do senhor? Como que é? Fala pra gente aqui um pouco sobre isso. A realidade, pastor Giovanni, é que existem alguns líderes que não querem sair da bolha, sabe? Nós temos a bolha evangélica, eu me fecho dentro dessa bolha evangélica e não quero saber de nada que ocorre fora dessa bolha. Então, para você falar de escatologia nos dias em que estamos vivendo, tem que sair para fora da bolha. Você não pode estar apenas nas páginas da Bíblia. Por quê? Porque você precisa estar alinhando as páginas da Bíblia com a geopolítica. Você precisa alinhar as páginas da Bíblia com um trabalho intenso de engenharia social que vem acontecendo de maneira massificada. E a engenharia social, anteriormente, valia-se nos filmes, músicas e shows da linguagem subliminar. Porém, a pressa de Satanás está tão grande que agora já não é mais de forma subliminar. A mensagem subliminar é aquela que é transmitida abaixo do limiar de consciência, certo? Eu não capto muitas vezes com o meu olhar, mas é registrado no subconsciente. E isso tem um efeito muito grande. Anteriormente, eles se valiam muito desta estratégia, né? Mensagens de maneira subliminar, que estava sendo transmitida, gravada, impregnada no trabalho de engenharia social, através dessas mensagens. Porém, agora, eles foram um passo além. Já não é mais de maneira subliminar, como todos os comerciais que o pastor Giovanni citou aí, como as séries que estamos vendo na Netflix, como Sweet Tooth, né, que está rodando aí também, que fala sobre as quimeras humanas, né? Então, está sendo bem aberto mesmo. Então, agora, eles já atuam nos filmes, comerciais, shows e músicas, na programação preditiva. Eles já estão colocando diante dos seus olhos, na sua consciência, o que passará a ser normal dentro desta nova ordem. E aí você tem que estar acompanhando tudo isso que está acontecendo, abarcar também toda a geopolítica, estar atento ao que anda acontecendo no Oriente Médio, alinhar com as páginas da Bíblia. E quando você vai alinhar com as páginas da Bíblia, a linha escatológica ela é muito complexa e você não interpreta alguma coisa se valendo única e exclusivamente de um livro. Principalmente, vamos supor, Apocalipse, é impossível uma pessoa querer ensinar Apocalipse sem conhecer Daniel, sem conhecer Ezequiel, sem conhecer Isaías. Então isso dá trabalho. Ah, não, eu não gosto de estar pegando um negócio aqui, indo lá em Daniel, depois saindo de Daniel em Ezequiel, depois saindo de Ezequiel em Isaías, para ligar isso aqui, para chegar nisso daqui. Então isso dá trabalho. É melhor falar assim, olha, hoje quem der R$100 aqui vai virar empresário. Hoje, quem der R$1.000 de oferta aqui, ó, dentro de um mês vai estar com carro zero. É muito mais fácil falar essas coisas. Olha, não se preocupe não, Deus está abrindo porta, não se preocupa não, eu estou vendo Deus entregar 10 chaves. Eu estou vendo um anjo chegar com envelope aqui no meio da igreja agora, vai entregando envelope. Ó, causa na justiça, está sendo liberada a vitória.
É muito mais fácil eu ficar nesse oba-oba, que o povo vai pular, o povo vai glorificar, vai entrar no mistério, vai fazer aviãozinho. É muito mais fácil do que eu passar horas e horas a fio estudando como se fosse coxa de retalho, pegando uma coisinha de Apocalipse, juntando com Daniel, pegando de Daniel, juntando com Isaías, trazendo Naum, trazendo Zacarias e colocando aqui para te transmitir, muitas das vezes, 2 minutos, 3 minutos de fala. É isso que eles não querem. Então é muito mais fácil pegar você pelo seu emocional, falando que anjo está entregando chave, envelope, que porta está se abrindo, que o problema está sendo resolvido, que você não vai ser cauda, vai ser cabeça, que Deus já abriu a porta que ele abre ninguém fecha, e receba aí, receba lá, e receba a cura, e receba a vitória. E todo mundo pula, e todo mundo glorifica, e todo mundo se alegra, sai no aviãozinho, e depois eu chego e entro no seu bolso, me dá tanto agora. E você vem e dá, porque você está emocionado. Você está entendendo? Então é por isso que eles não ensinam escatologia, porque tem que linkar todas essas coisas. Tem que estar sabendo o que a Netflix está colocando, o que a Amazon está colocando, tem que saber o que os jornais estão noticiando, tem que acompanhar a geopolítica, tem que acompanhar os senhores do mundo. Eles nunca vão te falar, por exemplo, sobre quem é e o que faz a família Rothschild. Eles nunca vão te falar quem é e o que faz a família Rockefeller. Eles nunca vão falar para você quem é Jorge Soros. Você vai ouvir aqui, num canal como esse, que o pastor passa o dia inteiro queimando o neurônio, orando, recebendo ataques, porque hoje eu estava conversando com ele atrás, eu vi abertamente um ataque rasgado, um ataque demoníaco contra esse canal, certo? Então, é muito melhor ficar falando que Deus está dando chave, que Deus está dando envelope, e depois entrar no seu bolso pedindo uma bela de uma oferta, do que você ficar aqui alertando, atuando como atalaia e recebendo ataques de pessoas que se dizem servir a Deus. Eu sei dos ataques que o pastor Giovanni passa, eu sei dos ataques que esse canal sofre. É por isso que eu sempre convoco vocês, orem por esse canal. São poucos os canais que se dispõem a sofrer luta, perseguição e ataque para esclarecer igrejas. Até mesmo pastores de igrejas não querem, porque, não, eu não sei falar sobre isso, não sei pregar sobre isso, não vou perder tempo de estudar tudo isso para transmitir mensagem aqui, e também não quero que você fique lá. Então é por essas e outras que eles lutam tanto quanto isso, é por essas e outras que você nunca vai ouvir isso no altar, talvez, da sua igreja. Mas Deus tem preparado canais como esse para te alertar, para te trazer a verdade e te mostrar claramente de que as coisas que estão em Apocalipse estamos vendo com os nossos olhos no dia a dia, através dos noticiários, das mídias, dos shows, dos espetáculos e comerciais. Então é por isso que eles não pregam. Mas eu louvo a Deus pelo canal Povo da Fé, que sempre está aberto aqui. E peço a todos vocês, nós estamos aí com 2.400 pessoas aí ouvindo, que essas 2.400 pessoas nunca deixem de orar um dia pelo pastor Giovanni, nunca deixem de orar um dia por esse canal, porque Satanás quer apagar esse tipo de mensagem. Satanás quer tirar de cena pessoas como o pastor Giovanni, que está aqui te alertando, porque Satanás sabe que na tua igreja, às vezes você não ouve isso. Não estou criticando a sua igreja. Talvez seu pastor não teve esse tempo, essa habilidade, a possibilidade de estudar, que nem o pastor Giovanni. Mas Deus colocou o pastor Giovanni aqui como um auxiliar, talvez, para o teu pastor. O teu pastor, ao invés de perseguir e te proibir de assistir esse canal, ele deveria te incentivar a assistir esse canal e te incentivar a orar pelo pastor Giovanni e outros pastores que estão trazendo esse tipo de mensagem. Outros pastores que têm compromisso com Deus e estão aqui para alertar a Igreja de Cristo. Estão aqui como atalaias e não como arrecadadores de dinheiro. Amém, pastor Giovanni? Amém, meu pastor. Deus abençoe. Também peço aos irmãos, quando for orar, ore pelo pastor Josué, ore pelo pastor Davi, ore pelo pastor Rodrigo. Nossos canais, infelizmente, sofrem esses ataques e não é de gente de fora, não. É cristãos, é gente que se dizem cristãos, né? Mas nós não vamos parar. Se você gosta do assunto escatologia, preste muita atenção. O pastor Josué Gonçalves está lançando o curso de escatologia do arrebatamento ao juízo final. O curso é 100% online, com conteúdo rico em informações, que você terá de forma vitalícia para estudar sobre escatologia quando desejar. Se você gostou, vá agora na descrição deste vídeo, bem aqui embaixo, clique no link para participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp.
Estamos esperando você. Até mais!